Olá, eu sou Roberta Pascotto, eu sou pediatra com especialização em nefrologia e vou falar um pouquinho para vocês sobre desfraude. A fralda ela não deve ser tirada muito antes dos 2 anos de idade, pois a criança ainda não está preparada para essa idade. Você vai se frustrar à toa e pode até criar traumas no seu filho, então não adianta forçar a natureza. Só a partir do 2º ano de vida que o bebê se dá conta de que ele produz o xixi e o cocô. Então, no geral, por volta lá dos 2 anos e meio, ele emite sinais claros disso. Então, como a gente vai reconhecer? A gente tem que observar a capacidade de controle dos esfíncteres da criança. Em outras palavras, traduzindo, você vai reparar se ela se queixa quando ela está com a fralda suja e se ela avisa que vai fazer as necessidades. Algumas crianças se escondem em um canto da casa e se abaixam quando elas querem fazer o cocô, mostrando que elas têm consciência das suas eliminações e que elas estão prontas para começar o desfraude. Primeiro, deve acontecer o desfraude do dia, ou seja, diurno, em um período tranquilo da vida da criança. Então é importante que você evite aquelas épocas de grandes mudanças, de nascimento de irmãos, entre outras coisas. Escolha uma estação mais quente para iniciar o processo, pois os escapes de xixi, eles deixam a criança molhada e desconfortável. Deixe o seu filho de cueca ou de calcinha e com roupas bem leves para facilitar o processo. Explicar para ele também que ele deve avisar quando ele quiser usar o banheiro e que ele esteja presente, você esteja presente junto dele. Use um pinico ou redutor de assento com apoio para os pés, porque isso favorece a prensa abdominal, que é uma posição que estimula a evacuação e até a eliminação do xixi. Comemore, principalmente quando a criança avisar a tempo de usar o banheiro, mas se escapar, não brigue de jeito nenhum. Apenas diga que acontece e que da próxima vez ela deve avisar um pouquinho antes. Fique de olho para entender a rotina do seu filho. Muitas vezes, ver os irmãos, os primos mais velhos usando o banheiro é um estímulo para que a criança deseje copiar os maiores e ela entende o processo como natural. Então a escola também ajuda muito com o processo, com o exemplo dos outros alunos, e é muito importante nessa fase da vida. O tempo de desfraude ele varia muito para cada criança, leva de poucos dias para umas e mais de um mês para outras. Então, quando perceber que o processo está estabilizado, que seu filho já controla bem o xixi e o cocô durante o dia, parta aí então para o desfraude noturno. Mas não se assuste se demorar mais. É normal que a fralda da noite ela pode ser necessária para algumas crianças até os 4 ou até os 5 anos de idade, que a gente considera normal. Comece diminuindo a ingestão de líquido do seu filho durante a noite, principalmente 2 horas antes de deitar. E importante, diariamente, antes de colocá-lo na cama para dormir, diga para ele fazer xixi. Então, nas primeiras madrugadas, o ideal é levá-lo a cada 2 horas ao banheiro e tentar descobrir mais ou menos que horário aproximadamente ele consegue urinar. Ele está acostumado a urinar durante a noite. Então, procure acordar toda a noite nesse horário para colocá-lo no vaso e mais para frente ensiná-lo a ir sozinho quando precisar.